Então, bom dia novamente para todas as pessoas aqui. E bom, então vou a falar de Nossa Senhora de Guadalupe. Y el título que yo coloqué en esa presentación es una fotografía viva de 500 años. ¿Tá? Entonces, voy a presentar un poquillo. Yo soy Ignacio González, yo soy un mexicano. Eh, Posso falar que mi historia es un abrazo entre México y Brasil. Y bueno, yo soy formado como ingeniero en computación. Tengo un par de MBAs en negocios aquí en Brasil y en mi país, México. Y también he tenido la oportunidad de hacer una especialización de tecnología en Australia. Entonces, yo soy de tecnología, mas estoy muy apasionado pela historia y cultura alrededor de Nuestra Señora de Guadalupe. Tá? Entonces voy a comenzar. Y bueno, entonces, imaginen unas imágenes surrealistas como estas en un contexto del siglo XVI. Una en Europa y otra en América, ¿no? Muy surrealista, ¿no? Entonces, ahora imaginen una fotografía en cores que data de casi 500 años atrás. Mas, ¿cómo eso sería posible? ¿No? Una cámara fotográfica fue inventada en las primeras décadas del siglo XIX, algo surrealista, ¿no? Pues bien, esa fotografía puede ser vista por cualquier que se aventure a visitar o Morro do Tepeyac, no bairro da Villa, na cidade do México. Y contra toda lógica, la está intacta até hoje, ni un trazo de pincel, ni un pigmento mineral o vegetal capaz de explicar cómo esa imagen fue creada. Les voy a contar cómo eso aconteció. La imagen apareció sobre un humilde tecido de fibras de agave o maguey. Sí, a misma planta da cual hoy se produce a tequila. Un material tan frágil que normalmente se desintegra en apenas 3 décadas. Ese tecido é conocido como tilma. Lembrense bem, tilma porque voy a hablar mucho de eso. Tilma. Un manto usado por los pueblos indígenas de México, tanto como vestimenta cuanto como recurso práctico para cargar objetos. No apenas resistió ao pasar del tiempo, como también sobrevivió a 2 atentados. Un con ácido, do cual o tecido se regeneró misteriosamente en apenas 30 días, y otro con una bomba que fez estourar todos los vitraes, menos o que protegía a imagen. Além de eso, manteve-se intacta durante años a pesar del contacto constante de los fiéis que a visitaban y da radiación das velas às quais estive exposta. Só en 1647 se colocó un primer marco de cristal para resguardarla. Pues bien, estamos hablando de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya historia ficou registrada en un antiguo poema náhuatl. O náhuatl es o dialecto dos aztecas, llamado Nican Mopohua, que significa aquí se conta. Pues bien, neles se narran las apariciones de 1531 y un milagre de su presencia en la tilma de agave o maguey, de un indígena humilde de origen chichimeca convertido al cristianismo y que vivía en los alrededores de la Ciudad de México. Mas antes de hablar de ese acontecimiento, voy a hablar un poco del contexto sobre o México en que ocurrió tan milagroso fato. Antes de la llegada de los hombres barbados, a civilización conocida como aztecas o mexicas, ya se había tornado un poco dominante del centro de México, reconocidos por su sabiduría y destreza. Eran filósofos y astrónomos del ceo, matemáticos del tiempo y guerreros na terra. En 1325 fundaron la majestuosa ciudad de Tenochtitlán, que hoy conocemos como Ciudad de México. En su lengua, o náhuatl, ellos se llamaban de Mexica,
y concebían su cidade como un lugar sagrado, que significaba umbigo da lua. Así que si algún día alguien les preguntaren qué significa México, ya saben lo que responder. En 1521 o territorio fue conquistado pelo Imperio Español, sob o comando de Hernán Cortés, y o proceso de evangelización estaba prestes a comenzar. Cuando os antiguos altares dos dioses, dos aztecas, cayeron, de suas cinzas brotó algo novo, un profundo sincretismo, o abrazo de dois mundos que, ao se encontraren, se transformaron para sempre, e cuya luz hoje ainda resplandece en todos os cantos do mundo. Daquele proceso de evangelización conducido pelos 12 apóstoles do México, surgió a figura de São João Diego, canonizado a poco más de 20 años. Él era un hombre simple y humilde que en la mañana del sábado 9 de diciembre de 1531 partió a pé para percorrer los 15 kilómetros que separaban su povoado do convento do Tlatelolco, con o anseio de aprender su nueva fe. No camino a pasar pelo Morro do Tepeyaque. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve ese morro ahora y cómo se veía en aquella época. Él ouviu cantos de aves maravillosas y una luz brillante o envolvió. Entonces, aquí viene lo sorprendente. Él vio una mujer radiante, de rostro mestizo, vestida con una túnica turquesa cubierta de estrellas. Con dosura, ela le dice: Saiba e entenda bem, meu filho mais pequeno, que eu sou a sempre Virgem Santa Maria, mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. Desejo muito que aqui me façam um templo, para nele mostrar todo o meu amor, compaixão, auxílio e defesa. Joan Diego, impresionado con aquel acontecimiento, pidió audiencia a obispo Frei Joan de Zumárraga, que no acreditó en él. Escuta-me, filho meu, o mais pequeno. Volta amanhã, persevera e com paciência insiste diante do bispo, para que se faça o templo que peço. No día siguiente, domingo 10 de diciembre, Joan Diego voltó a obispo y transmitió nuevamente a mensaje. Obispo escuchó, mas anda dubidó y pidió que él retornase con una señal que confirmase sus palabras. Na segunda-feira, 11 de diciembre, Juan Diego no pudo ir, pues cuidaba de su tío enfermo. Mas al amanecer da terça-feira, 12 de diciembre, en cuanto corría en busca de un sacerdote para atender al tío moribundo, tentó evitar o Tepeyaki, tomando otro camino, y fue allí que la señora salió a su encuentro. Con ternura, ella le dice: Não estou eu aqui, que sou tua mãe? Não estás sob a minha sombra e proteção? Teu tio já está curado. A Virgen le pidió que subiese a Teocume do Morro, donde milagrosamente florecían rosas de castela en pleno invierno. Juan Diego ascoleó en su atilma y llevó aquel ramillete como señal a obispo, pero la tercera vez pidió audiencia. Diante de obispo y de otras testimonias, abrió su manto. Las rosas cayeron al chão y no tecido ficó impresa a imagen de la Virgen de Guadalupe. A partir de aquella aparición, millares de indígenas comenzaron a llegar a Tepeyac para venerar a imagen. En apenas 2 décadas se registraron cerca de 9 millones de conversiones, un fenómeno inexplicable para los evangelizadores, sobre todo en una época en que muchos pueblos ainda resistían en aceitar a nueva doctrina. A imagen, a lo largo de los séculos, fue estudiada por pintores, cientistas, especialistas,
renombrados de todo el mundo, sin que hasta hoy se tenga encontrado una explicación definitiva sobre su origen. Mas, para além da origem física ou química da tilma e até mesmo da veracidade da história, nos deparamos com uma imagem cheia de simbolismos e códices sobre os quais vamos conversar. Devemos lembrar que as imagens religiosas daquela época eram obras feitas por mãos humanas, muito distantes da singularidade misteriosa da nossa morenita, como chamamos no México. O Dr. Fernando Ojeda Llanes, membro do Conselho Consultivo de Pesquisa Científica do Instituto Superior de Estudios Guadalupanos e sócio honorário da Academia Pontificia Mariana Internacional do Vaticano, afirma que a tilma poderia ser nada menos que a única fotografia de Nossa Santíssima Virgem. Agora vamos falar um pouco sobre esses mistérios ou códices que se encontram na imagem. Aproximadamente são 25. Número 1, as nuvens. O fundo da imagem parece se abrir com nuvens, como se o céu se rasgasse para deixar passar a Virgem. Número 2, os raios. A Virgem aparece rodeada de raios luminosos, eclipsando o sol e mostrando que nela não há escuridão. Número 3, o manto turquesa. O tom azul esverdeado lembra a turquesa sagrada, símbolo da realeza e o do divino no México pré-hispânico. Número 4, o cabelo solto e a cabeça coberta. Sua longa cabeleira solta é sinal de virginidade e fortaleza espiritual, enquanto a cabeça coberta expressa recato. Número 5, a pele morena. Sua pele mestiza a transformou na morenita do Tepeyac, unindo povos e razas em um mesmo símbolo de fé. A expressão facial e a cabeça inclinada, seu olhar baixo e seu gesto transmitem humildade, bondade e respeito como uma mãe próxima de seu povo. Número 7. Aqui podemos identificar uma pequena cruz, tá? Tentei fazer um zoom. Mas essa cruz em seu peito recorda a fé em Cristo e a missão evangelizadora. O ventre abaulado, aqui podemos perceber um pouquinho um ventre abaulado, que revela uma gravidez, mostrando que é a mãe e portadora da vida. E a faixa preta aqui, que seria o mistério número 9, que este símbolo era usado pelas mulheres indígenas grávidas, confirmando sua maternidade. Número 10, as mãos unidas em oração, expressam recolhimento e unidade. Uma parece mais morena, a outra mais clara, símbolo da integração racial. Número 11, aqui podemos perceber um joelho flexionado. Essa inclinação recorda as danças indígenas, consideradas uma forma de oração. O manto, coberto de estrelas, está adornado por 46 estrelas que encerram mistérios celestes. Sobre o manto, como já falamos, essas estrelas, 46, bom, se diz que o solstício de inverno de 12 de dezembro de 1531, ocorrido no México, às 10:26 da manhã, a mesma hora em que João Diego desdobrou a tilma diante do bispo, ficou refletido no manto da Virgem. Cada uma das estrelas corresponde às constelações visíveis naquele momento preciso. Número 13, a túnica rosa, que simboliza a terra fértil e contém flores douradas ligadas aos povos originários. Número 14, os caules e as flores da sua túnica, que permanecem códices, que parecem códices que conectam a terra com o céu e com o morro de Tepeyac. As flores, curiosamente, coincidem com os montes e vulcões. A disposição dessas flores coincide com cerros, morros, como o Popocatépetl o Nevado de Toluca. Entonces ahí vemos una orografía que coincide con esas flores.
Número 16, uma flor de 4 pétalas que evocan as 4 estações, os 4 pontos cardeais e os 4 elementos da natureza. Para os povos originários, esta flor era símbolo de plenitude, do divino e da união entre o céu e a terra. Número 17, vemos aqui uma lua que representa o norte, dos pontos cardeais que se complementa com o simbolismo das asas desse anjo. Também foi interpretada como uma sinal do mal e da escuridão, vencidos pela Virgem. Número 18, um anjo que sustenta a Virgem, indicando sua origem, que essa origem é celestial. O gosto do anjo combina traços indígenas e europeus, simbolizando a nova identidade mestiça que estava nascendo. Número 19, as asas do anjo, vermelhas, brancas e azuis, que evocan os 3 pontos cardeais restantes, leste, oeste e sul, lembrando que o norte está representado por esa lua. Se simboliza con esto que Amae, que nos Amae está presente en todas las direcciones, mostrando su poder y protección. De facto, esas asas lembran as de uma guía, evocando aquella tan representativa na cultura mexica y que hoy figura como símbolo na bandera mexicana. As mãos do anjo que sustentan o manto e a túnica unen o céu e a terra. A idade da Virgen aquí es tipo entre 18 y 20 años, donde se refleja pureza y plenitud. A figura mide 1,43 metros, una altura coherente con la mujer de su tiempo. A boca, con sus labios finos que parecen esbozar un leve sonriso, gracias al propio tecido da tilma. O tecido, que sería un misterio 24, ya falé de varios, mas no coloqué número, me disculpen, estaba emocionado. O tecido, como ya falé a tilma, está feita de maguey o agave, un material rústico inadecuado para una obra pictórica o que refuerza su carácter milagroso. Mas, ¿o qué significa Guadalupe? Bueno, tem múltiples interpretaciones, mas para los indígenas de aquella época era difícil pronunciar Guadalupe y adaptar una fonética en su dialecto náhuatl, como Cuatla Xopeu, que significa a que esmaga a cabeza de serpente. Y ese sentido se encaixaba perfectamente con la imagen da Virgen de pé sobre a lua y asociada al triunfo sobre las divinidades serpentinas. O fato sorprendente é que a imagem respeita a proporção divina reconhecida nas matemáticas, ajustándose ao número áureo, uma relação presente na geometria, na natureza. Da mesma forma, se sabe que existe uma estreita relação entre a matemática e a música, ya que a escala musical pode ser representada por meio de proporções numéricas precisas. Então, partindo dessa relação, o matemático Fernando Ojeda Llanes, que ya falamos dele, se dedicou a investigar se as estrelas do manto e as flores do vestido da Virgem tinham um significado além do visual. O marco dourado que resguarda a imagem foi dividido em 46 linhas equidistantes, exatamente o mesmo número de estrelas que brilham no manto. Ao projetar essa quadrícula surgiu uma revelação: estrelas e flores estavam dispostas como notas en una partitura. A distancia entre cada símbolo podía ser traducida en tonos y ritmos. Así, do manto da Virgen emergía no apenas una mensaje visual, mas también una melodía. ¿Quieren escuchar? ¿Sí? Sim. A ver, vamos. Sim. Sim. Lógico. Sim, claro. A ver, vamos a ver si conseguimos.
¿Gostaram? Muito lindo. Linda. Bonita. Linda! Lindo, gente. Bom, se vocês colocarem em YouTube e no Spotify música do Manto da Virgem de Guadalupe, vocês vão encontrar essa melodia já como orquestra. Muito linda, tá bom? Ok, já falamos da música. Agora outra coisa super impressionante, os óleos da Virgem. O engenheiro peruano José Aste Tonsmans, especializado em processamento digital de imagens na IBM, realizou um aumento de 2.500 vezes e afirmou ter encontrado 13 figuras humanas refletidas em suas pupilas. Nos óleos da Virgem se distinguem claramente dois grupos de pessoas. Aqui podem ver um grupo, outro grupo aqui, tá? As 13 figuras humanas se agrupam em dois conjuntos visíveis em ambos óleos, embora en un deles aparecen ligeramente giradas debido a inclinación del rostro, ¿no? Aquí vemos cómo, bueno, voy a colocar unas imágenes donde vamos a hacer, donde hacen un zoom, ¿no? Y se dice que esas personas estaban el día que Juan Diego mostró manto para obispo. Bueno, otros estudios oftalmológicos también revelaron descubiertas que dejaron muchos de boca abierta. Ao analizar os óleos da Virgem, os especialistas notaron que a pupila parecía reagir a luz. Se dilataba y se contraía como faz un óleo humano vivo, algo explicado por la curvatura da córnea. Más sorprendente fue identificar neles o fenómeno óptico conocido como Purkinje-Sanson, ¿no? Un efecto do óleo humano, no cual se refleten tres imágenes de objeto observado. Más, en 1974, o oftalmologista mexicano Enrique Grau, que años más tarde sería reitor da Universidade Nacional Autónoma do México, una de las más importantes de América Latina, decidió estudiar de perto os óleos da tilma. O que encontró fue asombroso. A observar con sus instrumentos, él tuvo la impresión de estar explorando un óleo humano real, llegando a mismo a distinguir lo que parecía ser un fondo de óleo. Así, lo que comenzó como una humilde tilma no Morro do Tepeyac, se transformó en un misterio que atraviesa los séculos. Ni os pincéis, ni más ciencia, ni más historia consiguieron explicarlo por completo, y tal vez esa sea a mayor prueba. Estar viva na fe, na fe, na cultura y no corazón de millones. Porque más allá de las evidencias, proporciones o símbolos, o que permanece es una mensaje eterna. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madrecita? Não estou eu aqui contigo, eu que sou tua mãe? A devoción a Virgen de Guadalupe no conoce fronteras. Su imagen viajó desde o Monte do Tepeyac hasta las más majestuosas catedrales del mundo. Aquí vemos un altar en Notre Dame, no Vaticano, en San Patricio, en Nueva York, en Santuario Nacional de Washington, y también ocupa lugares de honra en altares de Sao Paulo, aquí en la Catedral de Sé, en las Filipinas, e inclusive en Portugal hicieron una pequeña iglesia. Así, a Virgen
de Guadalupe se tornó no apenas símbolo de fe para México, mas también ama espiritual de millones de peregrinos que, independientemente de su origen, a reconocen como emperatriz das Américas y estrella de la evangelización. No México, cada 12 de diciembre, a Basílica de Guadalupe se transforma en el centro de una de las mayores peregrinaciones religiosas del mundo. Millones de personas llegan de joelhos, a pé, de bicicleta o hasta mismo vindas de otros países para agradecer, pedir y renovar su fe diante la morenita do Tepeyac. Agora vou falar de un fato que yo vi cuando yo era estudiante. Fue una imagen que apareció en un metro de la Ciudad de México, no chão da ciudad, no metro de la Ciudad de México. Para muchos tratóse de una señal de fe, para otros apenas una coincidencia. Sí, yo lembro que no se estaba lleno de veladoras y bueno, ya después tuvieron que tirar do chão y colocar en un pequeño altar. Y bueno, a Virgen continúa despertando emoción, debate y devoción en cada nueva manifestación de su presencia. Muito obrigado, muchísimas gracias. Y bueno, con mucho amor para vocês. E eu, Inácio. Muito obrigada, professor Inácio, pela sua exposição. Obrigada também, Solange, que está aí com você. Eu acho que a gente pode abrir um pouquinho para a doutora Cláudia, por favor. Gostamos muito, foi muito rica a apresentação, linda a aula, e não foi um scholar falando, foi um homem de fé, um mexicano autêntico. México está no nosso coração, nós gostamos muito do México, Dr. Kepp e eu, e muitos gostam do México. Então, hoje nós abrimos com ouro, né? Essa série essa aproximação maior que a nossa faculdade vai promover daqui para frente entre os povos da América Latina, os ibero-americanos. E não vamos deixar os íberos lá da Península Ibérica de fora, claro que não, mas vamos promover, sim, e trazer para nós essa cultura maravilhosa, né? Que é a cultura latina, dos nossos irmãos espanhóis que vieram para cá e que se mesclaram com os índios locais, que civilizações incríveis, né? E a gente tem... Puxa, vendo o México, a gente vê o que é aquela profecia de Daniel, né? Fala que caiu do ouro para o ferro. Então, os mexicanos lá, os índios, estavam vivendo numa civilização do ouro, né? De altíssimo nível. E depois hoje caiu e foi reduzido, como todo mundo, o mundo inteiro, foi reduzido a uma civilização inferior, que nós somos obrigados a viver. Mas Nossa Senhora vai nos ajudar, nós embaixo do manto dela, ela vai nos proteger para a gente voltar e recuperar e resgatar, restaurar essa maravilhosa civilização do Espírito Santo na Terra. Então, muito obrigada, Inácio. Agora nós vamos querer você mais vezes, viu? No, doutora, yo agradezco la oportunidad de transmitir parte de mi cultura. Doutora, podemos ainda abrir para comentários, perguntas, mais um pouquinho? Pode, se o Inácio quiser, se ele Claro. estiver disposto, claro. Bem. Professor Léo? Bom dia, eu gostaria de agradecer muito ao professor Inácio, foi uma apresentação realmente muito afetiva, cheia de conhecimentos. Eu não conhecia muito assim a história da Nossa Senhora de Guadalupe e eu fiquei impressionado com os símbolos. Parece que ela é mesmo uma representante do céu, dá uma ideia, né, de maravilhas, beleza, música. Então parece que ela trouxe com ela o céu, né?
Muito obrigado, professor Inácio. De nada, professor Leo. Eu, Inácio, também queria agradecer. Eu estou muito emocionada. Eu conheço muito bem a aparição de Guadalupe, porque eu tenho grande devoção, mas eu nunca tinha sentido como eu senti hoje. Então, obrigada. Acho que o teu afeto, acho que o fato de você ser do México e sentir e vivenciar isso, você transmitiu. Então, eu não queria deixar de falar aqui. Muito obrigada. Eu te agradeço, Gabriela. Professor Inácio, também quero agradecer. A sua aula será muito importante para os nossos alunos aqui da nossa graduação de Teologia. Também já tinha estudado bastante sobre o manto aqui no Brasil, mas ouvir isso de um mexicano é diferente. A energética é muito boa, lhe agradeço muito. Tínhamos aqui no Brasil um grande especialista no manto, que foi o Padre Quevedo, né? Ele era um grande estudioso do manto, divulgou bastante essa devoção no Brasil, mas ouvindo do senhor assim, me pareceu diferente, uma energética de quem está, de quem é do fenômeno, né? Então, lhe agradeço bastante, viu? Muito bonita a sua aula. Muito obrigado, professor Sidney. Professor, aqui é o José Luiz, de São Paulo. Eu fiquei muito feliz com essa mensagem do senhor, porque o que o Sidney disse procede. Eu estudei no curso do Padre Quevedo e é totalmente a energética diferente, ouvindo do senhor essa explicação. Inácio, será Sim. que os norte-americanos roubaram a águia daí? No sé, son diferentes tipos de guía, mas no sé, nunca pensé en eso. Porque eles roubaram territórios enormes, né? Ah, Novo sí, sí, México, Texas, etc, etc. Tudo era do México, né? Eles pegaram para eles. Vai ver que pegaram a águia também. tal vez, Não sí. sei, não sei. No, y tristemente siguen pegando cosas, ¿no? Mas esa es otra historia, esa es otra historia. Sí. Essa é outra história. Nós só temos 12 norte-americanos aqui. E são nossos queridos. E vamos trabalhar pela unidade das Américas. Concordo. Talvez seja eu agora. Eu não vejo. Sim. Eu queria falar rapidamente que me impressiona muito a forma como Nossa Senhora aparece na América Latina e ela própria vai convertendo os índios, vai convertendo toda essa população aqui na América Latina. Agora, Inácio confirmou que em 2 décadas ela converteu 9 milhões. É uma coisa incrível essa ação pessoal dela nesse processo de evangelização. Obrigada também, muito bom. Obrigado. Precisa disponibilizar essa aula, porque ele tinha pouco tempo e muito material, e para a gente absorver essa maravilha toda, a gente tem que ouvir de novo. Sin problema, doctora. Cuando usted quiser, yo puedo apresentar de novo. Eu também gostaria de agradecer, foi uma aula muito bonita e muito tocante. E sobre tudo isso, assim, Nossa Senhora veio mostrando que é para todos os povos, né? Que foi para os indígenas também, e assim, de uma maneira tão afetiva a colocação, que eu penso assim que isso enriquece tanto a nossa faculdade por trazer esses elementos assim muito mais do coração, trazer elementos científicos, mas que traga também essa espiritualidade verdadeira. Muito obrigada. De nada, Luciana. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Su clase estaba muy linda, muy linda. Y quería saber la representación de la flor que carga en su manto de la Virgen. Los 4. Sí. Iami, Nahui,
Naui, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que tiene? ¿Quién? ¿Qué cosa? La flor. Ah, ok, esa es una flor de eso. ¿Esta flor? Sí, esa. Ah, es una flor de 4 pétalos y representa los 4 elementos, las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales y representa olfato de que a Virgen y Dios están en todos, en todos los elementos de la vida, ¿no? Sí. Y cuando Juan Diego fue allá al cerro y vio todas esas rosas, era en ese lugar, ¿habían rosas o era seco, así bien, que no tenía flores en aquel momento? Ya. No, bom, era inverno en aquel momento no México. Y entonces las rosas de Castela Sí. en ese momento no florecían porque era invierno. Las rosas solo florecen marzo, abril, mayo. Por eso fue también impresionante que él hallase esas flores en ese momento. Sí. Qué divino, ¿no? Sí, en ese momento en ese momento todo se juntó, las constelaciones, las estaciones, ¿no? Qué maravilla. Es una maravilla realmente. Es maravilloso. Y muchas gracias, señor Ignacio. De nada, Lidia. Despertar en la mañana con una música así del manto de la Virgen de Guadalupe es increíble. Muchísimas gracias. De nada, Lidia. Muchas gracias por tus palabras. Nosotros vamos a tenerlo muchas veces ahora con nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, já chegamos ao final hoje. Já fica prometido para uma próxima vez. Muito obrigado, doutora. Sem problema. Hacemos de novo. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Gracias, doctora. Igualmente.